nosso terceiro ciclo de debate, promovido pelo curso de Direito da Faculdade Santo Agostinho de Sétima Assunção. Desejo passar a palavra por o excelentíssimo senhor juiz de Direito da Primeira Vara Criminal, doutor Edilson Rubens Bel. Muito boa noite, é um prazer enorme agradecer inicialmente a professora Roberta, aqui presidindo a mesa, em nome de quem eu agradeço à Faculdade Santo Agostinho pelo honroso convite. Quero também me congratular com o professor Silvio de Sabatista, que vai certamente instigar e dar ainda mais credibilidade e proeminência ao que a gente vai tentar conversar um pouco. Gostaria também de agradecer à professora Viviane, também pela lembrança, pela paciência e o carinho. Então, eu queria agradecer à professora Viviane, e especialmente pela a enorme sensibilidade e delicadeza de deixar a gente escolher o tema da palestra. Porque, como nós estamos comentando lá fora, era um tema que me fustigava e vem me movimentando por dentro, e Vossa Excelência nos deu essa oportunidade de poder exteriorizar esses pensamentos e, ao mesmo tempo, colocar na mesa do debate. Agradecer a presença da minha noiva, Luciana, de amigos meus como o Ronaldo, o Cristiano, a procuradora do município, a professora Viviane também, a diretora da faculdade, alguns vereadores aqui presentes, como o Milton Saraiva, o Gonzaga e todos os alunos que estão aqui. Aqui a gente tem um prazer ainda maior de nos dirigirmos ao Santiago, da Universidade de Lagoas. Está aí também, pedir a ele que ele viesse para estar no evento ali no Vossa Quarta e divulgar isso com outros alunos. Enfim, uma satisfação muito grande estar aqui e poder compartilhar com vocês dessa ideia, dessas reflexões. Alô? Fazer uma espécie de combinação com todo esse público que nos honra pela presença e público este que eu peço já desculpas por se me alongar um pouco e, ao mesmo tempo, combinar com vocês uma coisa. O texto é longo, mas não tão longo a ponto de ninguém conseguir chegar até o fim, não será tão longo assim, mas eu procuro com ele esgotar o tema. Não esgotar o tema porque não tem mais o que falar a respeito, mas é porque esse tema dentro de mim, como ele está sendo e vem sendo burilado há 23 anos, há quase 24 anos, que é o ano de janeiro de 2014 eu faço 24 anos de exercício da judicatura, e por incrível que pareça, esse tema me movimenta desde 1990, quando eu entrei na magistratura, só que eu não sabia que isso era isso. E agora eu coloco na mesa de debate, na mesa de reflexão, esse tema todo. Por isso que eu não posso me permitir divagações de mim mesmo, eu mesmo divagando no meu texto, porque senão nós não saímos daqui hoje. Isso ficaria certamente muito cansativo, principalmente para os senhores, ou unicamente para os senhores. Então, eu quero combinar isso com vocês. Eu vou simplesmente ler o texto da palestra que nós preparamos
singelamente para a reflexão e para o debate de hoje, nesse ciclo de palestra da professora Viviane. Por isso que eu vou tentar ler, não é? Dando a ênfase necessária, mas lendo com certo, como eu posso dizer, com certo vagar. É como se eu fosse discorrer sobre um assunto e não fosse ter oportunidade de voltar a ele. O que eu falei, falei. O que eu não falei, não falei. Por isso eu vou procurar combinar isso com vocês de ler vagarosamente para tentar transmitir aos senhores o que eu penso a respeito. E depois abrir os braços como Redentor para levar as flechadas que eu certamente vou merecer. A magistratura do século XXI. Para chegarmos, eu comecei a me questionar isso, para chegarmos onde eu desejo chegar, por onde eu começaria? Bem, como o objetivo nosso aqui é questionar, então vamos inicialmente adentrar no que se tem concebido por filosofia pura, porque afinal, filosofia é questionamento. Portanto, filosofar é questionar. E questionar para Platão, e concordamos com ele, se realiza pelo debate, através do diálogo, buscando a essência das coisas ou a essência de determinada coisa que buscamos saber. Adotando, pois, o ponto de partida, o modus operandi do filosofar grego ocidental, buscou-se primeiro a existência ou a prova da existência de todas as coisas e o porquê delas, ou, em outras palavras, a descoberta da natureza das coisas ou das coisas que se busca conhecer ou descobrir, retirando de sobre elas o manto de nossa ignorância, seja em razão de nossa própria rudeza, seja em razão do insuficiente estudo. E define-se então essa atividade do pensar a natureza ou a essência das coisas como metafísica. Metafísica, portanto, é o ramo da filosofia que investiga a natureza das coisas ou a razão de sua existência. A ontologia, subdivisão da metafísica, vai à essência das essências, ou à razão primeira da existência das coisas. Eu diria então, quem sabe, que com o estudo da metafísica busca-se a causa próxima das coisas e ontologicamente a causa remota. Para tanto, ou seja, para se chegar a esse fim de busca da essência das coisas, enquanto metafísica, e buscar a essência da essência das coisas ontologicamente. Para tanto, ou seja, para se chegar a esse fim, nos utilizamos do que nós conhecemos como epistemologia, episteme, conhecimento, mediante o uso do raciocínio sobre até que ponto o que descobrimos é real ou verdadeiramente confiável. E daí vem todo o resto, a lógica com suas regras próprias, construída segundo a visão de cada filósofo, a lógica construída segundo a visão de cada filósofo, de cada pensador, o qual, por seu todo, se encontra inserido em determinado mundo, o qual espelha o estágio evolutivo em que se encontra ele, pensador, o mundo mesmo, e via de consequência o pensador que nele está. E exatamente por isso possui suas próprias razões de essência e, portanto, de lógica.
E no final dessa cadeia de construção do pensamento, passa-se ao foco da linguagem, porque afinal temos de expressar tudo isso em palavras e não em números exatos da matemática. E não obstante, essa linguagem deva buscar construir a sua expressão com precisão matemática, isto é, com a certeza dos números, a fim de se poder acreditar a ela um grau maior de confiabilidade, credibilidade e entendimento. Retornando a buscar, na medida do possível, uma expressão de linguagem tão clara, tão precisa e tão exata como a matemática, a fim de se poder acreditar a ela, a esta linguagem e a ideia que ela expressa, um grau maior de confiabilidade, credibilidade e entendimento. Ainda que essa precisão matemática, com a qual se deve querer construir a linguagem, se mostre ou se tenha mesmo como verdadeiramente impossível. Todavia, essa impossibilidade não nos retira a plena certeza da conclusão alcançada, mas apenas nos faz, afinal e sempre, reverenciais ao que concebemos por Deus, isto é, ao que concebemos por eterno, por imutável, por imóvel, por infinito, por absoluto, para nos utilizarmos desses atributos do todo, tal como percebidos por Parmênides de Eleia, como denominado por Platão como o grande Parmênides. Ou seja, podemos ter a certeza, sim, a certeza há, mas será sempre a certeza do eterno. E repito e insisto, que isto não nos apavore e muito menos nos desestimule, porque o certo há. A natureza das coisas não está submersa em nenhum caos, absolutamente não. A verdade e a certeza dependem apenas de um raciocínio limpo, apenas limpo e bom, como Cristo foi talvez. E essa certeza tem, o bom, o limpo, não nos embrulha o estômago, não nos causa náuseas, não nos desperta o ódio. Para obtermos, pois, a certeza, podemos nos valer também, não unicamente, mas também, nos valer de mais este elemento de convicção, ou seja, as nossas reações somáticas que a nossa natureza humana nos brindou e nos deu como termômetros da certeza ou da pureza do nosso saber. Estejamos, pois, atentos, porque se esses sentimentos nos dominam ou nos influenciam ao longo do debate e no diálogo, portanto, temos de nos perguntar se tal nos ocorre porque estamos reagindo à verdade que nos incomoda ou porque não é verdade mesmo. A nossa essência, a natureza de ser humano, a natureza do ser que é humano e tal como ele é e portanto existe, para utilizarmos a ideia de Descartes, nos responderá certamente. Mas neste trabalho de busca da verdade, nesse caminho ora proposto, que lógica adotar? Qual a lógica que deve ser adotada para um saber absolutamente preciso de credibilidade e talvez esse saber definitivo? Porque até aqui, ou seja, o caminho, a vereda, a estrada do saber a percorrer, penso que ninguém discorde. Numa palavra, o caminho é o sei. E é o caminho do questionamento, do debate, do diálogo,
do embate filosófico, respeitoso e democrático, da busca do conhecimento e para se saber se este conhecimento obtido ao longo do filosofar é real ou não, restaria a escolha de uma boa lógica que nos desse a certeza do real. Portanto, a deixada, então, reside, doravante, na escolha da lógica. E por isso repergunto, o caminho eu sei, mas talvez nós todos saibamos, mas que lógica adotar? Eu, de minha parte, adoto a lógica do mestre divisor de águas, por ser ela aquela que admite todas as outras. Lógica esta, da qual me aproprio sem medo de praticar esbulho algum, posto que também a mim pertence, como a lógica de qualquer outro pensador, que se mistura e se unta ao cosmo no qual ela, a lógica, está inserida, assim como todo o conhecimento, afinal, que ali são mantidos no cosmo à disposição de todos nós. Lógica esta ainda, e como todas as outras, que difere segundo a evolução do mundo onde ela foi e vem sendo concebida, mas que, no caso do nosso mundo humano, é esta lógica do mestre divisor de águas, meu modo de pensar, a que restou mais respeitada e quase que adotada à unanimidade. E já adotando essa lógica, cito o seu Criador, aspas, não penseis que eu tenho vindo trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. E o homem terá por inimigos os de sua própria casa. Fecha aspas. Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos 34 a 36. Não convidamos que, a rigor, nada há de novo debaixo do sol. Tudo, na verdade, se transforma. Entretanto, adotando apenas transformado como sendo algo de novo, recordo-me então de Kardec, quando ele, sobre o tema, esclarece e esmiuça, aspas, a percepção é o batismo de toda ideia nova, grande e justa, diz ele, e arremata ao médium. Toda ideia nova forçosamente encontra oposição, e nenhuma há que se implante sem lutas. A resistência é sempre proporcional à importância dos resultados previstos, porque quanto maior ela é, a ideia, tanto mais numerosos são os interesses que ferem. Veja, amigos, oportuno aqui mencionar ainda a aura celeste, em psicografia de Marilu Machado Carvalho, ela diz assim, aspas, não te canse a vigília ante a espera do momento. É natural que haja pressão contra os benefícios da luz, e eu diria, da lógica cristã, porque esta desacomodará os arranjos escusos da treva. Veja aspas. E finaliza o iluminado espírito, abro aspas novamente. Lutas as teremos, por certo. Quanto mais intensa a claridade, maior o pânico das sombras. É natural. Fecho aspas. E a lógica do mestre divisor de águas, continuo, é a lógica do amor. Porque o Supremo Arquiteto do Universo foi ditatorial uma única vez. E foi exatamente quando baixou uma regra só, inalterável, intocável. A regra do amor. Não é o amor o bem ou o amor o mal. É o amor simplesmente, sem o qual não haveria como existir nada. O amor tem ou haveria de existir. Sem o amor, o mal não sobreviveria. Deus, portanto, impôs a regra do amor,
impôs, entre aspas, a regra do amor, para permitir que se optasse pelo que chamamos de bem, ou se optasse pelo que chamamos de mal, se assim quisermos simploriamente definir as condutas e existências. E amigo não foi nem mesmo uma imposição, mas o reconhecimento divino de uma regra principiológica. Isso mesmo, ao mesmo tempo regra, ao mesmo tempo princípio, ao mesmo tempo princípio e ao mesmo tempo regra. Fundamental, basilar, básica, em verdade, um pré-requisito do absolutamente tudo e para o absolutamente tudo, para que absolutamente tudo possa existir e ser infinito e ser eterno. Essa é a lógica. É simples, mas assim haveria mesmo de ser, porque Deus é amor e o amor de Deus é simples demais mesmo. E tem de ser, haveria de ser, porque só pode ser do infinitamente simples que pode vir o infinitamente complexo. É, portanto, esse amor simples que dá oportunidade a tudo existir. Repito, do teoricamente mais simples ao teoricamente mais complexo. Mas não se resista a isso, porque vejamos, passados os primeiros momentos históricos da era cristã, do cristianismo nascente, e num desvirtuamento da lógica do Cristo, a ganância da igreja e desta ganância os seus desmandos, com o fim de se manter soberanamente influente junto ao poder temporal, e no combate então àquela ortodoxia papal, surgem pensadores como os escoceses Dan Scott e William Ockham, que buscam construir uma forma de pensamento e uma explicação das coisas baseados na valorização da experiência empírica. Obrigado, professor. Que buscam construir uma forma de pensamento e uma explicação das coisas, Dan Scott e Ockham, baseados na valorização da experiência empírica e acrescentando a isto o combate à ortodoxia papal, dizendo inclusive Ockham, com indisfarçável revolta, que, aspas, assim como Cristo não veio ao mundo a fim de tomar dos homens seus bens e direitos, o vigário de Cristo, o Papa, que lhe é inferior e de modo algum o iguala em poder, não tem autoridade ou mesmo poder para privar os outros de seus bens e direitos. Fecha aspas. Lógico que tanto Dan Scott quanto Ockham foram exilados, vítimas da forte influência da Igreja Inquisitiva. Mas o pensamento dos corajosos escoceses não foi perdido por isso, porque o sistema exila as pessoas, mas não as suas ideias. De toda sorte, essa insatisfação se generalizava, incomodando a Igreja. Surgem então as ideias iluministas de São Tomás de Aquino e de Santo Agostinho, que vem então unir e harmonizar a força papal com a racionalidade aristotélica e tirar a tensão que se formava sobre o poder católico romano. E há com que um retorno ao direito natural primitivo, todavia, agora numa nova concepção, ou seja, embora não abandonando a concepção clássica do direito natural, eu diria, do que sempre se teve por direito natural, que afinal se define, ou sempre se definiu, como um conjunto de princípios e normas considerados primordiais, e primordiais porque baseados em nossa natureza humana, e assim, portanto, considerados existentes antes mesmo de ser concebida a teoria jurídica clássica romana. São Tomás, então, deu lugar a uma teoria jurídica nova,
que acabou por ser definida como justnaturalismo, que, ao meu sentir, une a lógica aristotélica com as concepções do direito natural. Observe-se, então, que já se pensou o direito assim há muito tempo e que, portanto, não vai hoje, aqui, neste nosso debate, novidade alguma. E tem mais. Vejam só, a maldade e a ambição humanas, e peço a vossas excelências a reflexão sobre isso, a maldade e a ambição humanas, sempre elas presentes ao longo da história, começaram então a manipular e a prostituir a saudável teoria justnaturalista tomista, ou seja, de São Tomás de Aquino, no objetivo de resguardar seus próprios interesses de manutenção e alargamento desenfreado e insaciável do poder temporal, fez com que este novo justnaturalismo fosse lamentavelmente se despencando para então se construir e se adotar uma teoria que se chamou de positivista, para depois, no momento seguinte da história, e de certo modo, voltar de novo ao enaltecimento do direito natural e, portanto, do justnaturalismo. Alguns, inclusive, virando as costas ao positivismo que acabou de ser, que tinha acabado de ser concebido. E agora mais, um tal pós-positivismo, do que falaremos dele mais adiante. Mas o que nos parece, neste momento da nossa fala, importante ressaltar, é que não podemos nos permitir sermos mantidos nesse joguete de ideias, nessa gangorra estonteante, interminável. Nos parece um tanto óbvio, portanto, que não é o caso, e já me adianto um pouco neste assunto, de se cuspir no prato que comemos e que por muito tempo nos foi útil, que por muito tempo nos deu certa paz. Ora, reconheçamos que o positivismo nos deu grande contribuição, como a estabilidade do direito, ainda que hoje concebida esta estabilidade como, em verdade, nada mais que o resultado de uma neutralidade cômoda e covarde, ainda que compreensivelmente covarde, se for possível compreender a covardia, isto porque o medo se implantou diante do mau uso dos atributos divinos e perfeitos da natureza, em benefício do poder. Falso poder que se reveste a vaidade humana em sua louca e insana pretensão de ter domínio sobre tudo. Esta vaidade, mãe de todos os vícios, fez o direito natural caminhar e, portanto, a ordem jurídica da justnaturalista acabar por optar em ir em direção à construção de um direito que tendia a acentuar. Eu peço aos alunos que prestem atenção nessa reflexão. Essa vaidade que fez despegar novamente a ordem justnaturalista e acabou por optar, em virtude dessa promiscuidade, fruto dessa vaidade humana, fez o direito natural e, portanto, a justiça naturalista, que era saudável, acabar por optar em ir em direção à construção de um direito que tendia a acentuar o caráter do saber científico universalmente válido, tendo na lei, no caso da ciência jurídica, a expressão da vontade perfeita do Estado. E chega-se então aos positivistas, para quem o ordenamento jurídico era completo, sem lacunas que não pudessem ser preenchidas pelo próprio ordenamento. Ah, meu Deus! Vemos novamente a vaidade nos tomar conta. Por isso que a lógica do Cristo é importante. É preciso tirar primeiro a vaidade humana, senão não chega a problema nenhum. É preciso ter essa humildade. Vemos então a vaidade tomar conta, posto que se tem a nova e vaidosa pretensão de se chegar a um sistema perfeito, fechado,
hermético, sem abertura para a enorme e infinita grandeza da natureza humana. Mas voltarei a isto mais adiante. Seguindo, portanto, faço aqui um outro questionamento. A que moral, a que ética, com que arte, com que política, deputado sábio, deverá se conduzir o juiz? Ora, pela sua própria, responderia e respondo eu. E pela sua mesmo, e é pela sua mesmo, porque afinal é ele que vai julgar, é ele que vai dizer o que é justo, ainda que com fulcro do direito, isto é, ainda que com lastro em tudo que há na teoria, no pensamento e na estrutura filosófica do direito, desde os seus princípios gerais, desde a equidade e desde os chamados bons costumes próprios de cada mundo e de cada momento histórico, até a regra normatizada propriamente dita. Digo isso, e caminhando agora ainda um pouco mais, digo então que mais do que, ou antes de ser, uma mudança no modo de pensar, e peço a paciência dos senhores para pensar sobre isso. Mais do que, ou antes de ser uma mudança no modo de pensar e refletir a teoria do direito, estamos cansados de criar teorias do direito. O que se mostra realmente novo, diferente, inédito e revolucionário seria, para mim, a adoção de uma teoria do exercício da jurisdição. Não é, professor? Como algo à parte da teoria do direito, propriamente dita, por ser algo que transcende o direito. Suas e todas as suas teorias, mas algo que tem vida própria. E já que essa teoria do exercício do pensar é, para nós, a teoria crítica do exercício da jurisdição. Então, essa teoria é evidentemente aplicada e materializada pelo magistrado. Em sua quase absoluta liberdade, discricionária, mas não arbitrária, de julgar, de apreciar os fatos e dizer não apenas o direito, mas a justiça, com absoluta liberdade, iniciativa, criatividade e tudo o mais que lhe parecer oportuno para o estabelecimento da verdade ou o restabelecimento da verdade, da hipótese concreta e, por conseguinte, o estabelecimento ou o restabelecimento da paz. Aspas. Nada de novo debaixo do sol. Fecha aspas. E talvez não haja mesmo, porque essa postura nossa se aproxima do justnaturalismo lá do século, sei lá quanto, São Agostinho, século 13 nos damos fora, São Agostinho, sei lá, século 17, 1600, 1700, 1600 mais ou menos, 1500, 1600. Ou constitui mesmo um retorno, ou quase um retorno ao justnaturalismo, ainda que aperfeiçoado pela experiência histórica e pelo amadurecimento da espécie e do pensamento humanos. Dito isso, e seguindo ainda em frente, e estando sempre a nos inspirar a todo instante tudo o, digamos, de puro, que até aqui alinhavamos, porque a chamada filosofia pura, abstratíssima, não serve ou não serviria de nada ou para nada se não tivesse, como estamos absolutamente certos, que tem nítida aplicação no concreto. Podemos e devemos então agora adentrar numa concretude sem perder lá de trás a nossa teoria pura, a filosofia pura, a base filosófica de todo o nosso pensar, mas adentrando aqui nessa concretude, mas sem abandonar o puro de jeito nenhum. Pois bem, fala-se muito hoje, ou está muito em voga,
falasse em sociedade solidária, sociedade mais fraterna, mais igualitária, etc, etc, etc. Inclusive, repete-se tanto isso, que sofremos o risco até de vulgarizar ideias e conceitos que encerram indiscutível nobreza. De toda sorte, não podemos deixar de admitir os sinceros esforços nesse sentido, ou neste sentido, que vêm sendo empreendidos na história política recente do nosso país, cujo momento se denominou de Era Lula. Contudo, apesar de todos esses esforços, os desmandos de hoje, e aí conversamos lá fora, com a procuradora Viviane, contudo, apesar de todos esses esforços, os desmandos de hoje são muito, mas muito mais graves. Os desmandos de ontem acabaram por ser largamente superados pelos graves dramas de hoje. Então, se empreendemos esforços significativos para transformar a sociedade num lugar mais fraterno e feliz para se viver e conviver, e de certa maneira temos alcançado sensíveis e inegáveis progressos, mas se os dramas, ao contrário, se avolumam e até se mostram mais intensos e perigosos, então é lógico, e olha a lógica aqui de novo, que tem alguma coisa de errado. Mas o quê? Estou convencido de que o erro está, então, no exagero e na demagogia, ou num exagero demagógico, no âmbito de uma sociedade que quer mudança sim, que exige, com justiça e seriedade, mudança de paradigmas sim, mas que se vale de um pano de fundo hipócrita e, portanto, nocivo, com substância em forças dominantes ou nas elites oficiais, que buscam ser formadores de opinião e querem nos convencer que são, e que se aproveitam para exercitar essa demagogia alienante para fins escusos. Se bem, e aqui abro um parênteses, que toda demagogia alienante, posto que já constitui ela, em si mesma, a demagogia, por definição, processos políticos hábeis, inescrupulosos, tendentes a captar as paixões humanas e populares para fins menos lícitos, simulando modéstia, pobreza, humildade, desprendimento, tolerância, respeito às diferenças, com finalidade demagógica, utilizando-se de posturas e comportamentos afetados para fins discursos. Aos bem-intencionados, é lógico, mas indado novamente, porque apesar daqueles significativos esforços dos bem-intencionados, os dramas só aumentam. Porque, não obstante os significativos esforços desses bem-intencionados, a elite do poder sabe usar de sofisma muito bem. Simula a modéstia, a pobreza, a humildade, o desprendimento, a tolerância, o respeito às diferenças dos bem-intencionados para fins discursos. E que fins discursos são ou seriam esses? Eleitoreiros de poder, obviamente, ao menos em prima facie, como tal ocorre desde que o mundo é mundo. Mas além disso, também e mais profundamente, na busca de justificar que tudo pode ou que tudo é normal, impondo isto sob a falsa e sofismática exigência do respeito às minorias e às diferenças. Sofismática, porque o respeito é obviamente exigível. Todavia, o que se impõe em verdade mesmo é a própria aceitação dessas diferenças, como imposição de um novo paradigma, chegando a discriminar e, se possível fosse, até excluir os que não aceitam essas novas regras ou esses novos paradigmas. Ora, o dever de não discriminação, e vimos hoje aqui a administração das piores que tem, ou melhor, a discriminação não, o combate, a exaltação, o desprezo que todos nós temos, o pior de todos os preconceitos, o pior de todas as discriminações, que é o preconceito racial. E é aquele que discrimina uma pessoa tão só e exclusivamente pela cor da sua pele.
Mas isto é uma coisa, outra coisa. Ora, o dever de não discriminação não constitui corolário do dever de aceitação social. Mas enfim, é o ciclo vicioso do poder. É, portanto, o poder sempre a proteger o poder. Quando o que se deveria proteger é a liberdade de cada um. E aqui nós estamos discutindo exatamente a liberdade de expressão, exatamente a atuação concreta dos profissionais do caso do direito. É a liberdade de cada um, conjuntamente com a liberdade de todos. Conjuntamente de todos com a liberdade de cada um. Isto porque até o indivíduo só e solto e solitário deve ser e se sentir também protegido. Por que não? Mas enfim, a parte da recalcitrante defesa do poder pelo poder e na busca de, afinal, pormos um fim ou darmos esperança de ser posto um fim ao ciclo vicioso do poder, é que penso que é a vez do judiciário mostrar a sua cara. Limpa e sem medo, ou sem medo porque limpa. E se manifestar e afinal se pôr como agente sedimentador da tão decantada sociedade solidária, fraterna e justa, que por assim ser, ou por se desejar ser assim, não se pode prescindir daquele, o juiz, que só sabe fazer isto, tem vocação para isto e foi treinado só para isto. Isto que ele distribui justiça. No que se refere ao poder judiciário como um todo, a sociedade simploriamente reclama dele apenas, quero dizer principalmente, uma solução para a sua estressante, desestimulante, angustiante e irritante morosidade. E cobra isso menos de seus integrantes e mais notadamente do órgão judicial como um todo, na medida em que, de regra, em suas respectivas comarcas, o juiz é tido como operante, trabalhador, respeitado, de boa credibilidade. Mas para a solução, eu diria, do purgatório da morosidade, e aqui eu abro um parênteses, a sociedade deve se conscientizar que é imprescindível que se exija a alocação de mais recursos no orçamento do Poder Judiciário, para fins de investimento em sua logística básica operacional, que culmine, afinal, com a produção de mais audiências e mais sentenças num significativamente menor espaço de tempo. A legislação, especialmente a processual, ajudava muito para o cálculo dessa decantada morosidade. Digo ajudava, porque hoje, normativamente, o processo está mais sério, graças, inclusive a significativos esforços bem-sucedidos que foram e vêm sendo feitos nesse sentido. O que se demanda, então, na questão ainda da morosidade, e aqui não simploriamente, o que se reclama é simplesmente a quantidade mesmo de comarcas, de varas, passando secundariamente, pela informatização, processo eletrônico, etc. Estou dizendo processo eletrônico, informatização, não tendo material humano. Quero dizer, a população justamente reclama agilidade e eficiência, mas esta mesma sociedade deve ter a consciência que, para isso, é tão importante exigir mais verbas para a educação e para a saúde, como o é para o Poder Judiciário, para o nosso sistema de justiça como um todo, passando assim também ainda por mais defensores, mais eventuários e mais juízes. Essa demanda social, enquanto demanda urgente para matar a fome de uma pobreza absoluta de justiça, conquanto justa, se mostra todavia simplória, porque do Poder Judiciário deve se exigir mais do que uma cesta básica de justiça, muito mais que uma simples e descomprometida manifestação formal, na formalidade covarde de uma jurisdição inerte, mas deve se exigir do Poder Judiciário e, portanto, dos membros que o compõem, mais do que isso. Deve-se, então, exigir dele um engajamento profundo com a paz social. E, em sendo assim, e agora retornando à abordagem central a que nos propomos, a solidão, o desamparo e a fragilidade do cidadão, muito a mercê do arrefecimento de sua fé em tudo, olha para o juiz e vê que este preparado servidor público, de regra sério, honrado e honesto, que poderia ser muito mais útil.
Poderia o juiz ser melhor explorado em benefício de seus jurisdicionados enquanto tais, e mesmo enquanto povo em geral. O contrário significaria domingo desperdício, porque desperdício é não só o juiz não se valer de sua experiência pessoal, de seu arcabouço intelectual e de sua credibilidade no âmbito de sua atuação profissional como um todo, e especificamente no exercício de sua atividade jurisdicional. Desperdício também imenso é o juiz não se valer de tudo isso para buscar influir concretamente no seio social. A sociedade, mais que apenas deixar de ganhar com isso, perde mesmo, e muito, com esses desperdícios da má utilização desse servidor chamado juiz. Quando se deixa de ganhar, se perde duas vezes, porque se deixa de ganhar pela inércia e se perde por não ter agido para ganhar mais. Mas aí surge o herói, o juiz ativista, proativo do século XXI, que vai e se dispõe e deve ir além de suas obrigações, para emprestar seu prestígio social no aperfeiçoamento da comunidade em que vive e exerce a sua competência legal, e mesmo no âmbito do exercício mesmo da própria jurisdição. Um juiz que não abre mão de ser humano, de ser também um juiz que não abre mão de ser humano, de ser também agente formador, não de mera opinião, mas formador de uma nova consciência coletiva. A teoria jurídica dessa contemporaneidade que começa aqui, inaugurando afinal este século XXI, não é mais uma teoria sem paixão ou imune a influências e consequências sociais. Ela passa, essa nova teoria, ao contrário, a ser integrativa com a política social. Com a política e a sociedade, enfim, a atividade jurisdicional não apenas como um exercício puro e simples e dogmático do direito positivado e positivista, mas o processo judicial, e houve um trabalho na PUC, estava pesquisando sobre o processo judicial no desenvolvimento da sociedade, o processo judicial, a jurisdição, processo, a aplicação do direito concreto, mas o processo judicial como um processo de criação jurídico, político, social, no qual normas de moral, de justiça, de equidade, de princípios gerais do direito, de direito natural, de senso de bem comum, podem e devem ser igualmente sopesados, tomando um corpo imanente e de igual relevo no âmbito do debate judicial. No debate judicial do processo, concretamente, no dia a dia da jurisdição. A aplicação da norma, com fundamento na responsividade do direito, passa então a ser uma questão também política, e não apenas meramente jurídica. Juízes, portanto, como agente político de Estado, o juiz como engenheiro social, a atividade jurisdicional como instrumento de intervenção social legítima, eficaz e até desejada pela nação, muitas vezes manipulada pelo sistema. O Poder Judiciário, afinal, como um igual, uma vez definitivamente aceita a ideia de que a separação dos poderes não pode mais e, portanto, ter o condão de espremer o judiciário, confinando-o do tradicionalismo liberal ou neoliberal, porque na verdade é tudo a mesma coisa, de mero espectador da história, posto que somos todos iguais em poder social ou em poder de Estado, seja o legislativo, seja o executivo, seja o judiciário. Os três, afinal, gigantes, e este último, o judiciário, é inclusive o menos perigoso, sem dúvida, ao meu sentido. E o falo filosoficamente e não corporativamente. E aqui abro um novo e rápido parênteses. Na evolução desnecessariamente resistente ao direito responsivo, participativo e engajado,
Teme-se pela integridade do direito, pela integralidade do direito. Temor infantil e até covarde, na medida em que, do direito consuetudinário, não precisa ter medo, do direito consuetudinário, da equidade e dos princípios gerais do direito, tendo ainda em foco o caráter norteador do texto legislado, deles não se perderá de vista, desafiando, por óbvio, todas as rediscussões pertinentes. Contudo, repito, sem perder o caráter livre do direito como forma de comunicação social, para nos utilizar na expressão de Lula. Enfim, para o exercício dessa necessidade, contudo, e aqui reside a dificuldade inicial, evidentemente esperada, surge assim o primeiro entrave, um terrível obstáculo que, por incrível que pareça, se observa nos contornos internos do próprio Poder Judiciário, que persiste em se manter no conservadorismo retrógrado, no seu conservadorismo retrógrado, inadmitindo renunciar ao formalismo mecânico de uma prestação jurisdicional inerte, fleumática, desprovida de afeto e de calor humano, indiferente e fria. Eu me arrepio, inclusive, quando digo isso. É preciso que o juiz segue seu pedestal. E já está certo, graças a Deus. E aqui friso o Cristo, repetindo a sua fala, na lógica que eu adoto. E o homem terá por inimigos sua própria casa. Fechado. A nossa casa, no caso, o Poder Judiciário, os seus próprios inimigos. E essa é a lógica do Cristo que eu adoto. Residem, portanto, os próprios juízes em assumir definitivamente o seu papel social de Estado, para assim passarem a exercer a jurisdição, levando em conta a sua experiência pessoal de magistrado moral e politicamente engajado, segundo seus próprios critérios de discricionariedade, valendo-se de outros instrumentos que não exclusivamente jurídico, socorrendo-se assim de outras áreas do conhecimento humano para o exercício de sua jurisdição, como a história, a economia, a ética, a política, a sociologia, a antropologia, a psicologia e até, por que não, a teologia, de onde buscará extrair a sua própria lógica pessoal, combinada com a lógica social, consubstanciada esta lógica social na percepção do que a consciência coletiva tem como metafísico. Nos soa, portanto, imprescindível minar a existência interna dentro do próprio Poder Judiciário, como diz Herbert Carneiro, atual presidente da MAGES, da Associação dos Magistrados Mineiros, aspas, antes de reconhecimento externo, o próprio Judiciário precisa reconhecer o valor do magistrado enquanto agente político de alcance social. Fechado. E o alcance desse objetivo, irreversível a meu ver, embora ainda muito resistente no âmbito do próprio poder, passa inicial, essencial e fundamentalmente, professora, eu reconheço isso, pela formação do magistrado. E quem sabe, passando antes ainda, pelo próprio processo de seleção que deve pautar pelo perfil da vocação do pretendente a magistrado. Ora, o juiz prende, solta, tira dinheiro de uma conta e põe outra, retira o bebê de uma mãe e o entrega a outra pessoa, formaliza o casamento e separa os casais, interna e desinterna, quebra sigilos garantidos em direitos constitucionais e assim por diante. Vê-se que é resguardado ou confiado ao juiz missões ou tarefas delicadíssimas. Neste diapasão, a sociedade precisa então não de um jurista genial, embora seja bom chupor, mas necessita ela de bem mais, ou seja, de um juiz que seja sensível, humanista e com forte sensibilidade para o justo. De sorte que o judiciário não precisa de gênios, mas de homens e mulheres vocacionados para o justo. Divago um pouco mais sobre isso. E o faço lembrando as palavras de Domingos de Andrade, citado por Redeira Deodote, aspas, o juiz é o intermediário entre a norma e a vida, um instrumento vivente que transforma o conteúdo, que transforma o comando abstrato da lei no comando concreto da sentença. Será a viva voz do direito, ou mesmo a própria encarnação da lei.
porque a lei, com efeito, só tem verdadeira existência prática como é entendida e aplicada pelos juízes. Fecho aspas. Vou mais adiante. A lei realmente só tem existência prática como é entendida e aplicada pelos juízes. Mas ela só cumpre o seu objetivo social se o magistrado tiver uma profunda vocação e intuição para o justo, caminhando altaneira em direção à justiça que se encontra num lugar certamente bem além da norma, bem além da mera e pobre expressão da inanimada boca da lei. A lei, a regra jurídica formalmente normatizada, portanto, é tão só norte, tão só direcionamento, tão só orientação, não passa e não deve passar de mero instrumento e nada mais. Mero instrumento para a consecução do justo. Contudo, a lei é necessária. Sem ela, o magistrado ficaria sem parâmetro social algum na busca da realização da sua finalidade última, que é a finalidade última de sua atuação, que é a justiça. Isto porque uma regra geral, normatizada, ainda que formalmente perfeita e mesmo que bem intencionada, pode perder toda a sua força nas circunstâncias de determinada situação particular. Na orgia das leis, para nos utilizarmos a expressão do jurista Gilmore, elas, leis, nem sempre representam a vontade legítima de uma nação. Na medida em que os parlamentares, não raro, representam grupos cujos valores nem sempre são os nacionais. É, pois, plenamente questionável a tal soberania parlamentar, que deve assim ser questionada exatamente pela função jurisdicional. E disse algo assim, aspas, o império da lei na sociedade moderna não é menos autoritário do que o domínio dos homens na sociedade pré-moderna. Fecho aspas. E digo eu, o ser humano é por demais complexo para que a jurisdição fique restrita ao invariável dever de obediência a todas as leis, ainda que formalmente válidas. E isso não significa a aplicação de um direito alternativo, mas a função jurisdicional como uma alternativa, quem sabe, definitiva. Em outras palavras, o processo legal como uma forma, o processo legal, os autos de um processo, concretamente na mão do magistrado, como uma forma alternativa de participação política dos juízes e, portanto, do próprio Poder Judiciário como um todo sistêmico. Dentro dessa visão compreensivista de uma nova percepção da jurisdição, uma vez que a lei já tenha inspirado o juiz, indicando a ele o caminho inicial a percorrer, poderá ela, a lei, num segundo momento, até ser descartada, se necessário for, para a consecução do justo, e ressaltando por óbvio que seja assim para quem for que esteja sentado do outro lado da mesa esperando a jurisdição. Ressalto igualmente que descartar a lei, entre aspas, aqui logicamente colocando entre aspas nessa expressão, não é a mesma coisa que descartar a juridicidade da decisão ou da manifestação. Menciona aqui o importante, sem dúvida oportuno, perspicaz pensamento de Philippe Nonnet. Preste atenção. Philippe Nonnet, aspas. Eu acho isso fantástico. Isso não tem nada de novo debaixo do sol. Não há nada de novo debaixo do sol. Só estou repetindo. Philippe Nonnet, abre aspas. Um direito que estimula a crítica de normas e inclusive aceita a desobediência como um meio legítimo de testá-las e modificá-las, está muito mais preparado para moderar os conflitos em torno de ameaças simbólicas à autoridade. Digo eu aqui, simplesmente perfeito. Enfim, tudo isso sem que se precise esperar a fixação de novas regras e parâmetros para a seleção e formação do juiz, para que este se transforme agora, nesse momento, amanhã, na sala de audiências, em agente social, ainda que se vá, paralela e concomitantemente, selecionando e formando um juiz para ser assim. Repito,
Não é, pois, erudição que o juiz deve ter. Esqueci um ministro do Tribunal Federal, do Carlos Direito, né? Carlos Direito, foi ministro do Tribunal Federal, falecido há pouco tempo, quando ele dando um voto sobre os anencéfalos, sobre o aborto de anencéfalos, o homem deve ter falado, sei lá, 12 horas. Vamos falar de medicina, de tudo. Quando simplesmente era impossível o aborto de anencéfalos, por uma razão simples, a lei não permite. Aborto tem que haver previsão legal. Ou então você muda a lei que não tem, que aborto não é crime. Se aborto for crime, para esse aborto se fosse justificada, só a lei pode justificar. Mas o homem falou demais. Então, não é por erudição, não é por erudição, e ele é um homem seríssimo, Carlos Alberto, falecido, Deus o tenha. Homem seríssimo, não me refiro a isso, me refiro a ideias. Não é por erudição que o juiz deve ter. O juiz deve ter juiz. O doutrinador, como o professor Silvio Sá, a professora Roberta, a professora Viviane, já entendeu? Enquanto magistrado, seria o quê? 10 páginas de sentença ou justiça em uma linha? Em uma linha. O que você quer? Seria justiça em uma linha. Por isso que eu falo, não uma teoria nova do direito, mas uma teoria nova da jurisdição. E aí reside a magistratura do século XXI. E aí reside o século XXI. Não é coisa de erudição que o juiz deve ter. O juiz deve ter sensibilidade, bondade, entrega e coragem. Para tanto, o juiz não deve ter medo ou fingir não ser humano. Ao contrário, deve ser sim, inclusive primordialmente, valendo-se para tanto de seus próprios conceitos, isto é, de sua própria visão de mundo, firmada em sua própria concepção do bem, ainda que como já dissemos, com imprescindível juridicidade. Não se esqueçam dessa palavra, para que vocês não me achincalhem. Eu jamais esqueci, jamais esquecerei, e esta palavra é sempre repetida ao longo desse debate, ao longo dessa fala nossa, dessa nossa conversa, o tempo inteiro. Eu repito isso, ainda que, como disse, valendo-se para tanto seus próprios conceitos, sua própria visão de mundo, firmada em sua própria concepção de bem, ainda que com imprescindível juridicidade. E a sua formação, por conseguinte, há de ter esse foco, essa orientação primordial, ainda que não exclusivamente, porque, por óbvio, há também de se formar tecnicamente bem esse magistrado. Mas esse não é o principal, não é a principal formação do magistrado. Quando vejo isso, o que me vem à mente, em forma de perguntas, que me inquietam muito, professor, é o seguinte: essa pergunta me inquietava, mas a resposta veio fácil, assim, fácil no sentido, eu pensei, eu nunca vou esconder a resposta, mas ela veio. Eu acho que é isso aí. É possível transformar alguém que não pareça, ou mesmo que não seja verdadeiramente vocacionado, num profissional, e no caso, um juiz, com talento e refinada sensibilidade para o justo? Repetido. É possível transformar alguém que não pareça, ou verdadeiramente não é vocacionado, num profissional com talento e refinada sensibilidade para o justo? É possível formar este profissional. É possível dar entendimento a quem não tem? Sinceramente, minha gente, eu estou convencido que é possível, sim. É preciso que ele tenha uma boa formação jurídica, que se ache ou se encontre psicologicamente apto a exercer a função, não possuindo, assim, nenhum desvio de personalidade que possa considerar grave ou incompatível com a atividade ou o ofício. Se o pretendente, portanto, trouxer consigo e se apresentar munido desses pré-requisitos, estou certo que é possível formá-lo vocacionadamente para a arte incomparável de julgar e dar a ele capacidade de entendimento
treinando, olha o treinamento ali, treinando para ser sensível, amar o justo, se colocar no lugar das pessoas, ser despretensioso e modesto. É possível formar este profissional. Mas um detalhe, esse juiz só sairá, todavia, de um judiciário internamente democrático. Portanto, é preciso que nos emendemos e passemos a dar, principalmente nós, exemplo de valorização e respeito por cada um de nossos pares. E aqui vai eu cortando no sangue, na medula do próprio judiciário, materializando essa deferência através de um mínimo de dignidade interna corporis, levada a efeito mediante consulta periódica de seus integrantes, a fim de se saber por quem os juízes querem se ver liderados por determinado lapso de tempo. Os órgãos de direção, portanto, devem ter os seus membros eleitos diretamente por seus pares. Mas, oportuno ressaltar que não me parece bom eleger, por votação popular, que é o que dizem que as forças ocultas do poder estão querendo chegar com isso lá na frente, minando definitivamente o judiciário. Mas oportuno ressaltar que não me parece bom eleger, por votação popular, o próprio magistrado, posto que a justiça, o justo e o bom não pode ficar ao bel prazer ou à habilidade ou ao carisma político do candidato ou pretendente a magistrado. A sociedade pode e deve, através da legislação que disciplina a seleção de seus juízes, traçar ou firmar os pré-requisitos e requisitos e os meios para alcançá-los para aquele que se pretenda selecionar a ser juiz dos outros. Contudo, se protegendo de falsos vocacionados que possam estar a camuflar más inclinações com habilidades discursivas. Uma vez, portanto, e assim selecionado e formado o magistrado do século XXI, uma vez portanto, e assim selecionado e formado, o magistrado do século XXI fará valer tudo isso com uma atuação ativa e proativa, influenciador sério da consciência coletiva e das mudanças sociais, sem que com isso adentre na seara das atribuições e competências constitucionais dos demais poderes da República. Sem que com isto, contudo, e por outro lado, os nossos vereadores ali aqui presentes, sem que com isto, contudo, e por outro lado, se ouvinte que o Poder Judiciário deve mesmo, afinal, se colocar. Esse medo do magistrado ter que adentrar na esfera constitucional dos demais poderes faz dele um profissional covarde. Afinal, deve se posicionar, afinal se expor, afinal definitivamente ocupar o seu espaço constitucional de um também poder político da República, tão gigante afinal quanto os demais poderes. Mas jus admitir que neste ponto, e é inafastável, surge a indagação que não cala: como fazer isso? Como ser partícipe e agente político das mudanças sem cometer o exagero da invasão de competências com a qual certamente geraria verdadeira balbúrdia institucional? Respondo a meu ver, e respondo repetindo sempre, o que nunca é demais, e porque é absolutamente necessário e indelevelmente imprescindível. O juiz proativo evita esse exagero, voltando seus olhos e mantendo seus olhares constantemente fixos e atentos para a juridicidade de suas decisões e manifestações. O juiz pode sim, e segundo a nossa compreensão até deve, ainda que observados os parâmetros e fundamentos expostos, inovar, criar e até prudentemente se afastar da aplicação pura, simples e rasteira da lei, para influir na formação de uma nova consciência,
ou mesmo chamar a atenção para determinadas questões que considere relevantes para o contexto e reflexões sociais, na medida que o juiz deve ser organismo vivo, como diz René Dott, um organismo vivo para perceber as modificações do meio externo e interno de seus jurisdicionados e reagir a elas de modo adequado e justo. Mas tal permanente, sempre focada em imprescindível juridicidade, a que constantemente nos referimos, significa dizer que a parte dispositiva da decisão, a conclusão da manifestação, ainda que nova e criativa, ainda que se valendo e mesmo se aplicando regras, ideias, normas, axiomas ou preceitos e até princípios de outras ciências que não é do direito propriamente dito, porque impropriamente dito o direito abarca tudo, toca em tudo, aquela parte dispositiva da decisão e a final manifestação judicial e do juiz, portanto, e ainda levando-se em conta tanto a pessoa na processo tiver competência para fazer. Quero dizer, apesar de toda divagação, mesmo de conteúdo decisório e disciplinador, o juiz manter-se firmemente harmônico, embora não totalmente reverencial com o texto legislado, os princípios de direito e a hermenêutica jurídica. Essa imprescindível juridicidade descansa ainda na exigida capacidade, maior em uns e menor em outros, do aplicador ou do intérprete de extrair da norma ou do conjunto normativo o seu significado justo-filosófico e detectar o que dá razão a ela, a norma, e em que essência jurídica, sociológica, antropológica, etc., a norma final repousa. E com essa sensibilidade, com esse juiz formado sensível, ou com esse juiz sensível formado e de conhecimento, flexibilizar, portanto, mas com o cuidado de não negar o texto expresso. Ninguém está aqui pregando negativo ou negação de texto expresso de lei, mas com o cuidado de não negar o texto expresso, ou de expressa redação, e sim flexibilizá-lo, tudo com tudo, sem medo de ser o magistrado também um agente modificador. Enfim, o ativismo judicial, com outras palavras, permite chacoalhar as mentes na busca da formação de uma nova consciência, inclusive se valendo de outros e inúmeros ramos do conhecimento humano, mas sempre ao final com muita e imprescindível juridicidade. Juridicidade esta que nos ensina ainda mais que a justiça não pode se aporar em advogada de minorias, muito menos querer suprir a falta de uma norma legal ou uma eventual omissão legislativa, criando então ela própria a justiça verdadeiro texto normativo. Diferente, faço aqui um parênteses, da inconstitucionalidade por omissão, quando o direito já existe normatizado, já há previsão normativa constitucional, apenas se oportuniza ao Poder Judiciário, tão somente a tarefa de suprir a omissão, autorizando que está em permissivo constitucional expresso e muito bem disciplinado. E retorna ao tema quando me vem à mente a obra intitulada Além do Positivismo Jurídico, do professor Álvaro Ricardo Souza Cruz, irmão de Sábio Souza Cruz, irmão da minha mãe, Luciana. Neste livro, onde se encontra com muita clareza e riqueza de raciocínio e inspiração para quem quer que deseje pensar e refletir sobre o positivismo, pós-positivismo e outros temas correlatos, diz lá o constitucionalista Álvaro Ricardo Souza Cruz. E nesse caminhar, com idas e vindas e retornos do raciocínio humano, inclusive sobre teorias do direito, digo eu, que toma corpo então esse tal pós-positivismo, que em verdade, ou em resumo, lança um novo olhar para o justnaturalismo. Nós estamos voltando lá atrás, em relação ao que nos adiantamos anteriormente. Eu volto com esse ano atrás, para encerrar. E sobre o próprio positivismo, vendo-os esse tal
pós-positivismo, vendo-os como complementares e não opostos. O pós-positivismo não vê no naturalismo e no positivismo ideias opostas, mas ideias complementares. Sabiamente, o chamado pós-positivismo recebe então olha que beleza. Sabiamente, o chamado pós-positivismo recebe então as contribuições de cada um, ou seja, de um lado não abre mão da estabilidade do direito positivista, no texto legislado, da regra formal, e de outro lado estende as mãos gentilmente para a base ética e moral dos naturalistas. E aqui apenas um parênteses. Com o pós-positivismo, acende este novo constitucionalismo, ou este neoconstitucionalismo. Às vezes me faz ver pergunta para cá, é cheio de nome bonito, na verdade é a mesma coisa de antes. Por isso eu digo que nada de novo debaixo do sol. Para que seja texto bonito, na verdade é a mesma coisa. Então, esse neoconstitucionalismo, onde é que, pelo no naturalismo, e aqui apenas um parênteses, onde a Constituição alberga diversos temas, que é o que nós vemos hoje, Constituição enorme, onde a Constituição alberga diversos temas que estavam no direito infraconstitucional e passa a se tornar o centro do ordenamento jurídico, de modo que os princípios constitucionais, isso eu acho interessante frisar, de modo que os princípios constitucionais assumem quase um caráter de norma cogente. E os direitos fundamentais condicionam todo o ordenamento. E finalizo um parênteses dizendo, isto é bom, olha só, me parece interessante observar isso, se tivesse algum colega aqui magistrado. E finalizo um parênteses dizendo, isto é bom, esse tal neoconstitucionalismo. É bom, não é ruim. A questão é que se deve, todavia, e com certa urgência, criar mecanismos jurídicos processuais para não hipervalorizar as decisões da Suprema Corte Constitucional e hipovalorizar as decisões de primeiro grau, que passam então a existir, ou têm passado a existir, apenas como uma peça meramente decorativa da apreciação judicial. Indo então mais adiante, vem pois agora uma tal teoria crítica do direito, que, por um lado acertadamente, propõe essa teoria crítica do direito, propõe a atuação concreta e efetiva do seu operador. Olha só como é que parece uma gangorra realmente. É uma gangorra. Lá embaixo, aí vem a teoria crítica do direito. É ciclo vicioso realmente. Indo mais adiante, vem, pois agora, uma tal teoria crítica do direito, que, por um lado, acertadamente, propõe a atuação concreta e efetiva do seu operador, juiz, ao fundamento de que o papel do seu conhecimento não é somente a interpretação do mundo posto à sua frente, mas também a sua transformação. Perfeito. É o que eu acho, pelo menos. Preconiza, assim, essa teoria crítica do direito, quase uma necessidade. Aí começa o exagero. Preconiza, assim, quase uma necessidade de desconstrução do direito formal. Mas é um inferno. É um inferno, um desespero, é uma desgraça. Nunca, não entendeu? Vai dizer, o governo não Polo Norte, o governo Polo Sul não para no Equador. E aqui vai, aí digo eu, e é aqui que vai o novo exagero. Que se for mais, presta atenção, que se for mais uma vez cometido esse exagero, vamos, de uma forma ou de outra, ou em algum dia mais à frente do tempo, voltar ao positivismo de novo. E por que ninguém vai acreditar nisso? Eu sou o virei Deus agora? Eu virei Deus? Não virei Deus. Os juízes não viram Deus. E não sairemos desse ciclo vicioso que só interessa ao inimigo. Veja, temos então, aqui a principal diferenciação entre a teoria crítica do direito
que é boa, mas exagera, e o pós-positivismo. Este percebe nitidamente a importância do direito formal, escrito enquanto forma de clareza e estabilidade, ainda que proponha resgatar a ética e a justiça. Isto, portanto, no pós-positivismo. Já no pensamento crítico, da tal teoria crítica, o direito não está contido na lei. Olha que exagero. O direito não está contido na lei, independe do Estado, devendo ser buscado pelo operador do direito, mesmo que contrário à lei. O intérprete deve, pois, buscar a justiça e ponto final. Por isso o Supremo tem dito que há ainda alguns magistrados, alguns poucos magistrados, que a resistência interna é muito grande, um exagero de ativismo. Realmente, é um exagero. Digo eu então, pacificando tudo isso, pelo menos dentro de mim. Digo eu então, estão certos os críticos. Só que para tanto, não se precisa e nem tampouco é oportuno ou salutar e muito menos prudente, ainda que não estejamos muito preocupados com a prudência, porque não raro essa prudência leva a condutas ou posturas covardes. Então a prudência tem valores animais, embora tenha que. Não se precisa para tanto, todavia, abandonar o direito formal. Não é o caso de reverenciá-lo. Não é o caso de reverenciar o direito formal, o texto legislado e tudo mais da teoria do direito. Mas não é também o caso de simplesmente colocá-lo de lado como se fosse algo inútil, demodé e sem valia alguma. Ora, não é assim. O direito formal é importante e é imprescindível, ainda que como norte. Nos dá a segurança que necessitamos quando nos lembramos da falibilidade humana. Embora esta falibilidade humana não nos atemorize em nada, porque o sistema formal afinal a resolve. Do que em verdade não podemos abrir mão, e aqui reside a razão dos críticos, é da ideia de que a atuação concreta e efetiva do operador do direito deve se dar de tal maneira que o seu fundamento se estribe na firme e inabalável convicção, certeza e coragem de que o papel do seu conhecimento não é ou não serve somente para interpretar o mundo, mas também para corajosamente transformá-lo como agente social de mudança que é o juiz, que é o magistrado, inclusive em virtude do mágico direito de sua investidura, de enorme magia, inclusive como são todas elas. E assim, a questão, portanto, não é de se pensar uma teoria crítica do direito, mas, enfim, uma teoria crítica da jurisdição. Por isso, repito, mais que se discutir uma teoria crítica do direito, estou convencido que há de separar em teoria crítica da jurisdição. Porque é o juiz que deve mudar. É o juiz que deve filosoficamente se impor. O direito é ele. E que não se venha dizer que estaríamos preconizando aqui um absolutismo judicial. Posto que, primeiro, sonho e sonhamos todos um ideal de justiça. E não admito não realizá-la. Segundo, não abandono o positivismo clássico. E terceiro, as regras do devido processo legal permanecem absolutamente inalteradíssimas, com a sua ampla defesa, com o seu contraditório e o seu duplo grau de jurisdição. Debruçando então sobre uma teoria crítica da jurisdição, digo e insisto em dizer, eu estou encerrando, debruçando então sobre uma teoria crítica da jurisdição, digo e insisto em dizer que a neutralidade do juiz há de deixar de ser sinônimo de covardia, a fim de que o seu papel social seja enfrentado com a complexidade que a sua atuação exige e demanda. E tal comportamento no exercício do dever público não significará por parte do juiz independentismo pejorativo ou excesso de ativismo.
Se o seu posicionamento, o juiz ativo e proativo, tiver lastro jurídico do qual é verdade, o juiz não deve se descuidar. Ao contrário, a juridicidade na qual insisto tanto e nela tanto me justifico, deve premiar e ser o tempero decisivo de sua prestação jurisdicional. Mas nunca se esquecendo ou se descuidando, entendeu, né? Mas nunca se esquecendo, entendeu, ou se descuidando de seu dever de agente político estatal, ainda que não político partidário, em razão da natureza de suas atribuições. Como consequência, o juiz assume responsabilidade pessoal, moral e política. Mas, importante isso, hein? Eu me atrevo a pedir a atenção dos senhores. Como consequência, o juiz assume responsabilidade pessoal, moral e política, mas punível apenas a título de dolo. Mas punível apenas a título de dolo intenso. Porque, em verdade, sensível ele está à consciência coletiva e à sua própria consciência. Ainda que sem medo de se obrigar, ainda que sem se obrigar a ser escravo da turba social. De forma que possa o juiz e deve ele exercer, afinal, o seu direito, dever de influir na formação de uma nova consciência. Para o então promotor de justiça, interessante isso, para o então promotor de justiça e mais tarde desembargador federal aposentado, Vladimir Passos de Freitas, lá nos idos de 1971, aspas, eu não faço a lei, apenas a cumpro. O que vem depois não é problema meu, fecha aspas. E digo eu, é problema seu sim, é problema nosso sim. Se a aplicação da lei não combina com o justo, não é ela a mais indicada para o caso. Eu, de minha parte, preocupo-me sim, e muito com o que vem depois de minha decisão. E sofro com os meus jurisdicionados, como partícipe integrado do seu sofrimento, mesmo que a decisão me tenha sido justamente contrária. E me importo sim, e temos que nos importar sim. Enfim, a descrição do juiz desta forma não deve se confundir com neutralidade. Diversamente, digo que o juiz é parcial sim, afinal ele escolhe uma direção, mas isento, no sentido de ser desembaraçado e livre para decidir. O que se lhe proíbe é apenas a desonestidade, a incúria e o desleixo. No mais, o juiz é livre, absolutamente livre, e mais do que livre, independente, politicamente independente, inclusive para que possa ser estimulada a sua criatividade, como afinal o é toda a interpretação. E cito novamente Felipe Nonet, aspas, o pensamento jurídico consequencialista contrabalança, olha que eu acho perfeito de novo, o pensamento jurídico consequencialista contrabalança a tendência dos magistrados a se esconderem atrás das regras e se esquivarem de sua responsabilidade. O direito autônomo, como a burocracia moderna, estimula uma visão restrita da obrigação oficial. Preocupados com essa limitação da autoridade, essa visão induz as instituições jurídicas a interpretarem seus poderes de maneira estreita, a se esquivarem de questões políticas específicas, a se esconderem atrás de um véu de neutralidade e a furtar-se na iniciativa em questões políticas. A preocupação jurisdicional que ali investigada, assim, deve incidir muito mais e quase que exclusivamente como restabelecimento da paz social do que com temor da consequência de uma ruptura com a norma, posto que tal se fará de modo adequado, ou seja, e como já dito, com estreito e solidificado senso jurídico, ou, de outras palavras, com a tal refinada juridicidade. É, pois, exatamente aqui que o judiciário é chamado a sair da toca e se fazer valer como um dos poderes políticos constituídos na República, quando assim,
determinado caso concreto, em frente a um texto normativo, se verifica uma defasagem entre o texto frio da lei e seus escopos filosóficos normativos, e os fatos sociais, em cotidiana e diuturna mutação, às vezes mal avaliados pelo legislador casuístico. Aos juízes, portanto, cabe pacificar as relações sociais e não se comprometerem previamente, antes mesmo ou no limiar de cada processo, com pobres ou ricos, poderosos ou destituídos de influência econômica ou política. Os juízes não devem, pois, estar comprometidos com o politicamente correto, mas com a sua consciência, segundo a sua visão de mundo, ainda que com imprescindível lastro das normas positivadas, especialmente as de natureza constitucional. Por outro lado, a formação de um sistema ou de um ordenamento jurídico que tem uma chance maior de perenidade é um sistema que seja forjado com o escopo do que todos nós temos em comum, que é a nossa humanidade, que é o que nos faz todos seres humanos. E na formação desse arcabouço normativo, devemos nos valer de todos os demais ramos do conhecimento humano, que afinal informa o Estado e presta necessárias informações à ciência do direito responsivo para formar ou mesmo aprimorar o ordenamento jurídico vigente. E isso pode ser feito já, porque a judicialização da política e da sociedade constitui até uma necessidade em face de uma coletividade que está inerte, adormecida, anestesiada. Desnecessário, no entanto, aguardar a escola de movimentos sociais de base, na medida em que o judiciário ativo faz uma revolução sem armas, sem rupturas radicais, que a história nos tem revelado sempre culminarem com estados fortes e, portanto, antidemocráticos, a fim de garantir com sangue o que com sangue foi conquistado ou foi alcançado. A judicialização da política e da sociedade torna-se a base do processo transformista e não propriamente revolucionário. Enfim, o definitivo entendimento alcançado através do discurso, do diálogo, para o qual o judiciário é chamado a intervir e para o qual não podem mais os juízes se ocultar atrás de uma neutralidade cômoda. O caráter sempre jurídico constitucional, democrático da prestação jurisdicional, contudo, manterá a integralidade do direito que tantos temem ficar comprometida. Ressalto por fim, senhores, que cada juiz deve partir imediatamente para a ação, sem medo de si mesmo, recusando-se assim a continuar subscrevendo velhos paradigmas de uma formação anacrônica, não se permitindo mais sequer o uso de clichês antiquados e, desta forma, começar por perceber a todos que o procurem, sem qualquer distinção e sem o invasivo pretexto ou justificativa de que o juiz não dá consulta. Porque se isto é verdade, receber e dar atenção, contudo, não significa dar consulta. Significa apenas receber, ser atencioso e encaminhar o judicionado aflito, rico ou pobre, influente ou não, bem como quem o esteja representando, a órgão competente que poderá efetivamente ajudá-lo. Mas, afinal, enquanto indagação última e derradeira e definitiva, até onde o juiz ativista e proativo pode ir? Até onde o juiz ativista e proativo pode ir? E respondo sem drama e com aparente simplicidade. Aparente, porque esta resposta de simples não tem nada. Ele, o juiz, pode ir bem longe, até nas fronteiras do infinito, desde que seja mantida no arcabouço de sua absolutamente livre manifestação a juridicidade de sua decisão. Esta sua absoluta liberdade, por outro definitivo lado, só esbarra e só não se sobrepõe a uma figura típica penal qualquer. Olha até que ponto eu vou.
Afora isso, professor Silvio, a liberdade do juiz é absolutamente ilimitada. Mas alguém leigo diria: brincadeira. Se eu encerrar agora, nem eu vou aguentar. Mas alguém leigo diria: entendi, doutor, mas estou com medo. E eu lhe responderia: mas um juiz assim, livre, independente, ativo e solitário, não há por que temer. Ora, se não se tem medo de arrastões, se não se tem medo de mensalões, se não se tem medo de privatizações, por que se tem medo do juiz? E este alguém, ainda inconformado, exclama: mas doutor, o senhor tem razão, eles fazem muito pior, mas não sei, mesmo assim estou com medo ainda. E eu lhe pondero mais uma vez: mas tem o sistema recursal, um sistema de recursos, e ainda tem mais, tem a correção parcial, o habeas corpus, uma das segurança, as representações e reclamações, tudo isso contra tudo isso do próprio juiz, e tudo isso em várias instâncias recursais, inclusive. E o mesmo alguém, até já chato, insiste: ah, doutor, sei não, estou com medo. E eu lhe vaticino então, sem dó nem piedade: amigo, então não tem jeito não. Você me soa mesmo como um irremediável, porque eu lhe argumento, lhe dou todas as garantias, e você ainda me teme e insiste em não aceitar a minha ajuda. Ora, se eu não lhe fizer bem, mal não vou lhe fazer. O sistema de recursos não permitiria e nem permitirá. Na verdade, é mais uma vez o seu medo do novo, elevado à enésima potência. E o pobre homem, ainda trêmulo, repete desculposamente: perdoa, doutor, mas ainda assim estou com medo e não me deixa. E já perdendo a paciência, concluo para aquele alguém: sabe uma coisa? Vou ser ativista, um agente social do desempenho da judicatura e da jurisdição, você queira ou não. Mas lhe prometo um alento: me submeterei a todas as críticas democráticas, a todas as fiscalizações, venham de onde vierem, mas definitivamente não abro mão, no exercício da minha livre manifestação do pensamento e da expressão, de dar como magistrado a minha colaboração, ainda que singela e incompetente, na formação de um país que eu creio que pode ser e pode ter uma sociedade melhor. Ora, todos podem, porque o magistrado não pode. Ele não só pode como deve, porque afinal é ele também agente político de Estado, ainda que não político partidário. E encerro afinal, dizendo respeitosamente a vós todos aqui neste seleto ambiente: este é o magistrado que pensa para o futuro. Esta é a magistratura que exerce há quase 2 décadas e meia. Esta é a magistratura em que acredito. Essa é a magistratura do século XXI. Muito obrigado.